Sejam bem-vindos ao evento Ensino de História e Temas Sensíveis. A gente hoje conta com a presença de dois professores para discutir com a gente. O Danilo Alves da Silva, que é doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História, na linha de pesquisa de Espaços de Memória, Cultura Material e Usos do Passado. E também o Gabriel Ramos, que é formado na Universidade do Norte do Paraná e tem pós-graduação em Ciências Políticas pela Estácio. Ele é um atual mestrando do programa Prof. História. E aí eu vou passar a palavra para a nossa professora Vanessa Espinosa. Boa tarde a todas e todos. Que alegria ter essa recepção aqui pela Maju. Esse é um grupo de estudos do Laboratório de Humanidades Digitais e Ensino de História. A gente está aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu não sei se já temos aqui a autorização de todas e todos para a gente fazer o registro dessa gravação. Esse grupo de estudos começou agora, né? A gente está há alguns meses em atividade. Aproveitamos até para deixar aqui, Maju, no nosso chat, o nosso Instagram, quem quiser seguir a gente. Sempre que tivermos esse tipo de oportunidade de abrir mais para a comunidade estar discutindo conosco, vamos fazer. Comentar que é uma alegria ver essa sala cheia de pessoas interessadas em discutir o tema. Agradecer ao Gabriel e ao Danilo, dois pesquisadores que já praticamente filhos da UFRN nessa pós-graduação, né? Ainda que o Gabriel não tenha essa formação aqui conosco, na base nem Danilo, né? Mas nos encontramos aqui no Rio Grande do Norte, e é uma alegria estar podendo compartilhar mais experiências de reflexões científicas dentro do campo do ensino de história com vocês, interagindo. Então, como é que vai ser a nossa dinâmica hoje? Nós já, do grupo de estudos, nós já lemos o trabalho do colega Danilo Alves, que já tem um livro, inclusive, dessa dissertação. E vamos ter oportunidade de conhecer o trabalho do Gabriel. Eu, como orientadora, já tenho bastante intimidade com os escritos, mas é sempre uma alegria ouvir o Gabriel e como ele trabalhou, que é uma forma bem diferente de como Danilo trabalhou esse tema. Agradecer a presença de todas e todos. Nós estamos muito felizes com essa sala aqui, cheia, e vamos deixar que um de vocês dois, a gente não fez nenhuma combinação formal, comece, e aí a gente tem 20 minutos para essa explanação, e depois 20 minutos o outro pesquisador vai poder falar. O que seria legal? A gente pode ter uma forma de organizar as perguntas aqui com a Maria Júlia, e vocês podem ir comentando e perguntando no chat. Mas também nada vai impedir, seria muito mais legal, inclusive, se você quiser falar apenas, ou se você quiser falar e abrir a tua câmera também. Vai ser super legal a gente te ouvir, tá bom? Então, a ideia é que a gente tenha participação, mas que no horário combinado a gente também vá fechando para a gente fazer uma coisa legal, com concentração, mas também rápida, sabe? Que a gente tenha aí um tempo de saída, tá bom? Então, para que a gente mantenha a organização e a internet boa para todo mundo, a gente vai deixar, nesse momento, as nossas câmeras desligadas, e aí quem for falar vai ter sua câmera aberta, né? E quem não for falar
já fecha a sua câmera, tá bom? Que aí, às vezes, as pessoas têm internet de diferentes, né, qualidades, tá melhorzinha, piorzinha, então, ficando só a pessoa palestrante, nesse caso, ajuda bastante, tá bom? Quem está aqui, a gente vai ter, em algum determinado momento, uma lista de frequência, que ela vai passar aqui no chat. Você vai poder assiná-la, e ela é que vai garantir a tua certificação, que vai chegar por e-mail em alguns dias, tá bom? Eu não sei se já podemos começar, se for assim, pensando por ordem alfabética, a gente pode deixar o Danilo, e depois a gente pode ter o nosso querido Gabriel. Eu não sei, quem tiver alguma coisa para a gente comentar, a gente pode ir colocando aqui no chat, tá bom? Que a gente vai tentando responder para não perder o horário, tá bom? Nosso evento ele começa agora às 17h15 e vai até às 18h30, tá bom? Pensando nas pessoas trabalhadoras que também têm aula à noite, a gente vai tentar respeitar esse horário, tá bom? Então, com a palavra, vamos aí o Danilo Alves. Então, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui nessa conversa, nesse debate, promovido pelo Laboratório de Humanidades Digitais e Ensino de História do SERES, a UFRN, sob a coordenação da professora Vanessa, né, a quem eu agradeço pelo convite e por todos os momentos que nós já tivemos a oportunidade de dialogar, de aprender juntos. Eu agradeço a todos os que trabalham no laboratório, né, pelo AMPS, os contatos, os bolsistas, os voluntários, que estão se empenhando, inclusive, nesse laboratório para entrelaçar aí o ensino de história e as tecnologias digitais. Eu preparei uma fala, assim, escrevi algumas coisas que até foram novas, de algum modo, de outras falas que eu já fiz sobre, porque eu quis me deter também a essa questão dos temas sensíveis e a relação disso com as tecnologias. Então, eu gostaria aqui, no início da minha fala, de demarcar, assim, como eu elaborei esse meu discurso, né, o caminho, basicamente, que eu vou utilizar. Primeiro, o questionamento que o laboratório faz. Como as tecnologias digitais podem ser utilizadas no ensino de história sobre temas sensíveis. Isto está diretamente ligado ao trabalho que eu desenvolvi no Prof. História, da UFRN, com a orientação da professora Margarida Dias, que resultou no que eu chamei de letramento histórico digital. A segunda parte da minha fala, né, o que é que tem a ver os 60 anos do golpe, que resultou a ditadura civil-militar, com o letramento histórico digital? Então, adianto que essa é a minha experiência com alunos de educação básica, né, onde eu usei esse conteúdo, esse objeto de conhecimento da historiografia para desenvolver o letramento. No terceiro momento, o que são esses temas sensíveis para o campo do ensino de história? Há um consenso sobre isso? O que é que nós temos, né, assim, de consenso sobre? Como o ensino de história também pode educar para os afetos, para a sensibilidade humana, usando habilidades históricas e digitais. Então, basicamente, é esse caminho. Eu retomei aqui na obra de Freud, O Mal-Estar na Civilização. Ele provoca a gente a pensar sobre a conexão entre a fundação da civilização e os instintos mais básicos dos seres humanos. O que nos torna uma civilização? Seriam os benefícios da cultura e sofisticação das sociedades? Que ferramentas tecnológicas, ao longo da história, nós fomos criando para sobreviver? Como os padrões culturais, formas de viver em grupos, criados pelas civilizações, exigem de nós abrir mão de instintos humanos básicos? Como essa abertura de mão do instinto humano provoca em nós sofrimento e precisamos aprender a lidar com esses sofrimentos? Ou seja, pensar quais as fontes do sofrimento, das desgraças humanas mais profundas nos atravessam enquanto sujeitos históricos é algo que eu gostaria de colocar para o debate. Resumindo, eu quero provocar todos que me ouvem a pensar qual seria o papel da história ensinada nas escolas na construção de narrativas que interpretam experiências humanas sofríveis, dolorosas, penosas,
cruéis. Não podemos nos privar de refletir sobre os acontecimentos sofríveis enfrentados na história. Por que é que eu estou partindo dessa ideia? Na verdade, eu quero dizer que os temas sensíveis no ensino de história são aqueles que revelam afetos e desafetos. São aqueles ligados à violência, à crueldade, à maldade humana, ao sofrimento provocado no outro por ações repressoras, truculentas, desumanas, aquelas relacionadas ao sofrimento humano provocado pela fome, aqueles ligados às questões da sexualidade humana reprimida, que resultam em sofrimentos como, por exemplo, a machismo, feminicídio, a exposição do corpo para o outro, em forma de nudez, revelando o quanto o ser humano sente necessidade da aprovação do outro, no sentido de diminuir o sofrimento e também de sentir-se desejado pelo outro. Outro exemplo de sofrimento que estamos enfrentando e convivendo com ele são as doenças neurológicas, a depressão, os transtornos neuronais, como a ansiedade, o déficit de atenção, a hiperatividade, resultantes da crueldade do capitalismo, do neoliberalismo e também de outros fatores. Por que estou falando disso? Para perguntar o que é um tema sensível. O que caracteriza um objeto de estudo como sendo ou não sensível? Precisamos minimamente definir o que é sensível, para quem é sensível e por que é sensível. Por isso eu resolvi aqui retomar Freud, para dizer que a relação entre as pessoas é algo potente que desenvolvemos como estratégia de sobrevivência, mas também é uma fonte de sofrimento. Sofrimento não acontece fora do tempo e do espaço. Portanto, faz parte da história humana. Por isso pode ser ensinado como história. Os sofrimentos, geralmente, são expressos em narrativas. Sujeitos que sofrem podem silenciar, mas também podem, inclusive, narrar sofrimento se ausentando da narrativa, em que ele deveria ser sujeito histórico. Mas, por não ter desenvolvido mecanismos para lidar com o sofrimento, evita falar sobre o tema. Nessa perspectiva provocativa, indago como ensinar histórias relacionadas a temas sensíveis para estudantes que não vivenciaram, experimentaram episódios de sofrimento narrados pela historiografia, bem como os historiadores que muitos escrevem sobre. Explico melhor. Como um adolescente de 14, 15 anos pode perceber, por meio dos sentidos, o sofrimento de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo? Como o ensino de história pode levar um jovem à interpretação histórica de acontecimentos históricos, como a ditadura militar, oferecendo ferramentas para ele se indignar diante da violência, da dor, do sofrimento de outras pessoas que ele nem conhecia? Como levar jovens a perceberem a dor de diferentes povos assassinados com a chegada dos portugueses no período que chamamos de colonial na história desse país? Como proporcionar no ensino de história que jovens compreendam e sintam historicamente o sofrimento humano provocado pela escravização de pessoas, de gerações que lhes antecederam? Como ensinar esses sofrimentos sem antes conhecer quais os sofrimentos que afligem esses estudantes? É desse modo, eu penso, que minha maior questão para hoje seja como categorizar, classificar se um tema é ou não sensível no ensino de história. Há consenso entre nós, historiadores, professores de história, sobre isso, do que ensinar no ensino de história acerca desses temas sensíveis? Eu tenho algumas impressões, eu digo impressões porque eu não fiz nenhum estudo sistemático sobre o que vou falar agora. Enfrentamos atualmente, nas sociedades humanas, uma violência neuronal, manifestadas de diferentes formas, no que chamamos de doenças neurológicas e transtornos. A depressão, a ansiedade, os transtornos diversos, como eu já falei anteriormente, têm sido enfrentados por nós ou pelos nossos estudantes. Na tentativa de diminuir o sofrimento, nós temos apostado em fármacos, em terapias diversas. Isso tem gerado novas discussões sobre o perfil dos nossos estudantes, como também nossos de professores, muitas vezes traduzidos
como apatia, como insensibilidade, ou até mesmo comportamentos que que derivam do uso de medicamentos, né? Como, por exemplo, o sono, é algo mais comum nas salas de aulas. Como temos lidado com esse tema sensível do tempo presente? Como os currículos de história comportam essa sensibilidade enquanto objeto de estudo? Como temos feito nossos estudantes pensarem sobre isso do ponto de vista histórico? Minha impressão é que há um certo silenciamento sobre essas questões, pois elas pouco aparecem na produção do campo de ensino de história como objeto de pesquisa. Como então sensibilizar um jovem, por meio da história, para indagar-se contra o sofrimento humano praticado pelo Estado repressor, se no presente ele mesmo enfrenta um tipo de sofrimento que é reprimido por diferentes agentes, ou até mesmo pela lógica de ensino que ignora sua trajetória de vida? Precisamos questionar o que é sensível, para quem um tema é sensível. Precisamos eleger para o ensino de história valores como objeto de estudo. Como bem já defendeu o historiador Itamar Freitas quando escreveu um texto intitulado Valores como objeto de aprendizagem histórica. Tudo que diz respeito à ação humana é possível de ser analisado pela história, pela ciência. Afeto e desafeto são humanos. Eu quero me concentrar aqui na ideia de que temos muita dificuldade de conviver uns com os outros. Em alguns momentos da história, como na ditadura civil-militar, no Holocausto, no processo de escravização de pessoas, em diferentes sociedades, em tempos e espaços, na violência praticada deliberadamente pelos Estados nacionais, por exemplo, durante diferentes guerras também que nós ensinamos, nós temos exemplos reais que demonstram a crueldade humana, o sofrimento humano, os instintos básicos dos humanos. Então, como educar os olhares dos estudantes usando método histórico como estratégia para ler o que nos acontece como humanidade ao longo do tempo? Como educar gerações que expressam seus sofrimentos ou que são apáticas ao sofrimento por estarem adoecidas? Como usar o conteúdo criado pelos seres humanos nas interações que promovem nas diferentes interfaces e plataformas como forma de estudar história? Como estudar temas sensíveis envolvendo outras sociedades pretéritas usando plataformas digitais? Então, o letramento histórico digital e os temas sensíveis, aqui com destaque para a ditadura civil-militar, o que eu fiz na minha pesquisa de mestrado foi justamente levar os jovens a conhecerem arquivos familiares e buscar neles indícios, vestígios de ações humanas no período da ditadura militar brasileira. Os arquivos familiares estão carregados de memórias, de subjetividades dessas famílias, a qual o estudante se sente pertencente e se sente mais aberto a expressar sentimentos, afetos, desafetos. Levar estudantes a adentrarem os arquivos, questionando inclusive os valores familiares, as narrativas que de algum modo tendiam a naturalizar a violência contra os comunistas, os vermelhos, aqueles que queriam destruir a nação, foi algo que somente fazendo eu descobri o quanto o envolvimento dos estudantes na construção do conhecimento histórico foi mobilizado pelo vínculo afetivo que ele estabelecia com a família, que não podia voltar atrás, inclusive, essas famílias, nas informações prestadas ao estudante, e que, ao analisá-las com o método histórico, os estudantes podiam perceber as contradições entre o discurso da família e a análise que ele fazia. Isso colocava em xeque os valores familiares que antes eram inquestionáveis, tidos como verdadeiros. Imaginem o que foi para um estudante que defendia que comunista tinha que ser morto, descobrir que o avô dele era um comunista. Portanto, o letramento histórico digital foi o trabalho de desenvolver habilidades históricas, permitindo envolvimento afetivo dos estudantes com as fontes, permitindo que eles expressassem o que sentiam ao descobrir informações sobre a ditadura e que construíssem narrativas históricas com sentido para a vida, que fossem colaborativas, usando plataformas digitais, ou seja,
desenvolvendo habilidades históricas e digitais ao mesmo tempo. Para encerrar minha fala, eu gostaria de retomar aqui um processo que está acontecendo no Brasil, que é a elaboração de um guia orientativo para o uso consciente de telas e dispositivos digitais por crianças e adolescentes por estarem passando tempo demais em telas de celulares, tablets e televisores, como diz o documento, né? É um questionamento sobre quais consequências estão associadas a esse comportamento. Como promover o uso de tecnologia de modo a aproveitar todo esse potencial, ao mesmo tempo cuidarmos do desenvolvimento neurológico, da saúde mental e da construção de relações sociais significativas nas novas gerações. A ideia desse guia, na verdade, é oferecer aos familiares, aos educadores, profissionais da saúde e assistência, e também à sociedade, de modo geral, ferramentas para lidar com a complexidade, né, ou com a complexa relação entre a questão da infância e adolescência com o mundo digital. Ora, eu trabalhei com esse público, com adolescentes, né, e por isso que eu achei interessante trazer essa discussão também para cá. Então, foi aberta uma consulta pública pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República, do setor SECOM, né, a Secretaria de Políticas Digitais, em 10 de outubro de 2023. E encerrou no dia 7 de janeiro, aliás, de 2024, desse ano. Foram em torno de 602 contribuições recebidas. Mas eu queria destacar aqui, no texto, nesse documento da consulta, tem um parágrafo que diz o seguinte: no caso de crianças e adolescentes, não é diferente. A última pesquisa TIC Kids Online, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, apontou que em 2022, 92% da população com idade entre 9 e 17 anos era usuária de internet no país, sendo o celular o dispositivo mais usado por crianças e adolescentes. A pesquisa ainda indicou que 86% dos usuários de 9 a 17 anos e 96% para os usuários de 15 a 17 anos possuíam ao menos um perfil em redes sociais. Eu queria destacar 3 contribuições recebidas durante essa consulta, aí de pessoas diferentes, que eu não coloquei o nome aqui, mas está disponível publicamente, em que uma delas diz: eu sou contra ao uso de tablets e celular em ambiente escolar pelo fato de distrair muito mais o aluno do que ensinar. Televisão deve ser moderada e liberado para as séries dos adolescentes. A escola deve propiciar o ensino de forma interessante e, para isso, não precisa da internet ou de um tablet. A escola deve incentivar o movimento, o esporte. Uma segunda pessoa: as plataformas digitais levam a um conhecimento, aprendizagem superficial, geram um pensamento e ações aceleradas, sem memorização do aprendizado. Assim, o uso das telas deve ser menor. Por último, uma terceira pessoa, uma professora, escreveu o seguinte: como professora, eu posso dizer que 95% atrapalha e 5% auxilia, pois usam demais a ferramenta para pesquisa. Nem usam um olhar crítico sobre o resultado da pesquisa. Copiam mecanicamente qualquer bobagem. Jamais usam para acessar informações relevantes. E mesmo usando com fim pedagógico, o fato de ter redes sociais por perto o desconcentram. Nossa escola conta com Chromebooks, mesmo com o risco dos alunos ficarem só nos joguinhos online ou pesquisar qualquer outra coisa aleatória, o aprendizado é incrivelmente maior. A ansiedade é menor, ficam mais calmos e apresentam curiosidades e vontade de descobrir. Mas eu ainda trago uma outra pessoa, lá no Paraná, que disse assim: nas escolas onde atuo, no Paraná, são perceptíveis os danos das tecnologias. Os alunos não sabem mais escrever, não sabem ler, ou sequer ter opinião própria a respeito dos assuntos tratados. Não querem pensar. Para tudo só querem dar um Google. Essas estão muito acomodados às facilidades da vida sem um mínimo esforço intelectual. Por fim, meu trabalho de letramento histórico digital demonstrou o pensamento histórico dos estudantes de forma mais elaborada,
a construção de argumentos históricos baseados em fontes e narrativas potentes, construídas a partir de diferentes linguagens. Percebi, como professor, o quanto os estudantes desenvolveram habilidades de escrever e ler em história de forma muito satisfatória. Afinal, eu tenho os dados que demonstram o que estou dizendo, diferente desta consulta, destas opiniões, em que as pessoas demonstram opiniões baseadas, na maior parte das vezes, no senso comum e nos moralismos. O letramento histórico digital é uma possibilidade metodológica que pode ser usada com diferentes objetos de conhecimento. Eu usei com ditadura civil-militar, mas já usei para tratar, por exemplo, a questão dos indígenas. Já usei para tratar, por exemplo, a questão de pandemias ao longo da história. Enfim, já utilizei e testei com outros temas históricos, seguindo esse mesmo caminho. Contudo, se não tiver objetivo de ensino definido, se não tiver princípios humanos que norteiem a prática de ensino de história, essa metodologia que sistematizei não servirá para nada. Ela é uma proposta de como promover um ensino de história investigativo, crítico em plataformas digitais. Não é uma solução para os problemas de falta de acesso à internet, para a falta de acesso a computador, celular, que é muito desigual nesse país. Mas é uma proposta de como ensinar história enquanto lutamos em outras frentes para a resolução dos problemas relacionados à desigualdade nesse país, sobretudo de acesso à internet e aos dispositivos, tablets, computadores, celulares, para que os estudantes possam desenvolver um pensamento histórico ao longo de sua formação na educação básica. Foi isso, então, que eu preparei para a gente poder conversar um pouco e discutir aqui nesta tarde. Muito bom, obrigada demais, querido Danilo. Vamos, sem delongas, então. Eu acho que, novamente, viu, Danilo, parece que foi combinado, nosso último encontro foi meio que parecia combinado. Gabriel, a palavra é com você. Boa tarde a todos. Conseguem me ouvir? Sim. Eu trouxe para o encontro de hoje uma apresentação aqui para, basicamente, discutir alguns pontos do meu trabalho. Vou apresentar aqui só um minuto. Gostaria de agradecer aí o convite da professora Vanessa, agradecer aí o Danilo, porque ele foi uma referência tanto, né, para esse trabalho ao longo desse último ano e meio. Né? Eu não estou tendo a oportunidade de conhecê-lo agora e já gostaria de antemão de agradecer. Queria mandar um abraço também para a Elis, que eu vi que está aí, que foi uma pessoa também muito importante aí durante esse período. Foi praticamente a minha dupla aí durante esse 1 ano e meio também, foi muito importante. E, basicamente, o meu trabalho, ele tem como tema, né, o negacionismo histórico em pauta, uma proposta de letramento histórico digital a partir da ditadura civil-militar, né? Confesso que eu estou um pouquinho nervoso porque a audiência está muito grande, tá? Então, qualquer situação, enfim, eu já, de antemão, também peço desculpa, tá? Mas, basicamente, eu vou trabalhar com a problemática, né, que é o aparecimento de falas negacionistas em sala por parte dos alunos, né, e alunas que eu dou aula, em uma cidade com toques profundos de conservadorismo e ultraconservadorismo. A gente vai entender o porquê disso nos próximos slides, tá? Mas para a gente tentar, né, comentar, debater um pouquinho sobre isso, eu vou permear, né, essa minha fala em torno de 7 eixos norteadores, tá? Os eixos norteadores do trabalho. A gente vai ter a cidade, a gente vai conhecer um pouco dessa cidade ultraconservadora, aqui no Rio Grande do Norte. A gente vai conhecer o meu chão da escola. A gente vai conhecer um pouquinho da relação entre o negacionismo histórico e os alunos e alunas. Né? A gente vai entender por que o Brasil Paralelo não é revisionista. Calma que a gente vai chegar lá. Né? Essa discussão foi uma discussão que eu tentei trazer ao longo
da minha obra, né, da dissertação, né, e a gente vai entender o porquê disso. Uma resposta a partir do letramento histórico digital, e a resposta, né, teve como, digamos, ferramenta, né, uma sequência didática, a cartilha digital, que eu vou apresentar na sequência para vocês, além dos resultados, tá? Primeiro, a gente vai comentar um pouquinho sobre a cidade, né? O meu chão da escola, o Falcão, ele está sediado em Parnamirim. Eu não sei se tem alguém aqui de Parnamirim, né, no grupo de estudos, mas se tiver, a pessoa já pode até já imaginar sobre o que eu vou falar, tá? A cidade teve sua gênese, seu início em 1958, né? Mas antes mesmo da sua, digamos, separação de Natal, ela teve muito ligada à questão da Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra Mundial, né? Ela abarcou a base aérea americana e, posteriormente, a base aérea brasileira, né? Durante esse período aí. E ela ficou conhecida durante esses anos como Parnamirim Field, né? E a gente, com relação a isso, a gente vai ter, digamos, um efeito colateral, porque ela se tornou, né, ela ganhou uma alcunha de trampolim da vitória, né? A cidade vai crescer em torno disso e vive até hoje, respira muito isso ao longo desses últimos anos, né? A gente pode ver, por exemplo, a linha de ônibus com o nome Trampolim da Vitória, museus, enfim, restaurantes com o nome Trampolim da Vitória. E isso, por exemplo, de acordo com a Glaucia Araújo, né, que é uma historiadora, foi uma discente do Prof. História, professora, né, fez um trabalho muito bom sobre Parnamirim. Isso criou uma arqueologia da sombra, ou seja, permitiu que a cidade não tivesse, né, digamos assim, não tivesse ao longo do tempo, não despontasse ao longo do tempo outras histórias, né, no município. Digamos que o Trampolim da Vitória, em torno dessa ideia beligerante, essa ideia mais conservadora e militarizada de Parnamirim, apagou, silenciou outras histórias, permitindo a ascensão ao longo do tempo de grupos ultraconservadores, inclusive. A gente vai entender um pouquinho mais ao longo dos slides, tá? Temos exemplos históricos, né? O município, ao longo do tempo, já mudou, inclusive, de nome, né? A partir de 73, né? Durante 10 anos, até 83, a cidade, né, deixou de ser chamada de Parnamirim e passou a ser chamado de Eduardo Gomes. A gente sabe que o Eduardo Gomes ele é um ex-militar, ele é um dos fundadores da UDN, a União Democrática Nacional, e a UDN também, digamos, o braço civil para o golpe de 1964. Então, isso já diz um pouco, né, sobre a situação, né, aqui da cidade. A gente vai ter uma percepção que até 2018 grupos de centro-direita e direita dominavam o cenário político aqui. Eu pontuei 2018 porque a partir de 2018 a gente vai ter um ponto de inflexão, e a gente vai ver, né, que é a chegada da extrema-direita, né, no governo do Brasil, e a gente vai entender como que se movimentou, né, Parnamirim nesse cenário, tá? E a gente pode ver na geografia da cidade também um impacto muito grande. Cerca de 590 logradouros foram abertos com algum tipo de homenagem ou ligação militar, tá? Como afirmou Chaves, né, em sua pesquisa de mestrado também. E temos pontos também recentes. Eu trouxe 3 aqui que condicionam um pouco as dificuldades que eu tive, né, em torno da discussão de ditadura civil-militar, principalmente no meu chão da escola. O primeiro, que é o mais, assim, digamos, latente, foi a partir de 2018, né, esses grupos tradicionais, né, mais de centro-direita, mais de direita liberal moderada, dão lugar a uma extrema-direita. Isso ficou perceptível, por exemplo, nas eleições de 2018 e 2022, onde, em 2018, o Jair Bolsonaro, né, teve uma votação maciça aqui. Parnamirim foi uma das 3 cidades, entre 167 cidades do Rio Grande do Norte, que votaram, né, em Jair Bolsonaro. E, em 2022, essa coisa se tornou um pouco mais radical, quando Parnamirim foi a única cidade no Rio Grande do Norte que deu vitória a Jair Bolsonaro naquele pleito de 2022, né? E foi um período, foi um período marcado por manifestações bolsonaristas, né? A gente teve, por exemplo, o fechamento da BR-101 durante esse período aí, no dia 1º de novembro de 2022, logo após a eleição, né, de Luiz Inácio Lula da Silva, por bolsonaristas, né? A gente vai ter também, ao longo do tempo, um avanço das igrejas neopentecostais aqui, onde a população religiosa do município
cresceu muito, e a gente sabe que essas igrejas neopentecostais acabaram dialogando muito com esses grupos radicais, inclusive dando palanque. A gente tem, digamos, uma coligação, né, para deixar essa galera, subir essa galera, digamos, ao poder. E a cidade é muito calcada na classe média, e essa classe média foi aumentando ao longo do tempo, e a gente observa isso principalmente, né, com a especulação imobiliária, centros comerciais e empresariais também. Então, esses 3 pontos explicam um pouquinho sobre o atual momento de Parnamirim e também um pouco do Brasil, né, se a gente for olhar numa visão mais macro, né. E vamos conhecer um pouquinho agora o chão da escola, né, a instituição que eu dou aula. A gente tem, basicamente, né, o Falcão Cursos, que é o local onde eu dou aula. O Falcão é uma instituição privada, né, com cursos de extensão para preparação em carreiras militares. Então, assim, a gente tem, além da comunidade, né, com essa ideia mais conservadora, o local onde eu dou aula, né, digamos, também tem uma ligação com essa questão mais militarizada. Né, foi uma instituição fundada ao longo do período pandêmico. É uma escola que, no caso, possui 200 metros quadrados, 4 salas de aulas climatizadas, equipamentos como notebook, projetores, setor de secretaria, sala de professores, cantina para público e copa também, tá? E o alvo, né, da minha análise, enfim, da minha pesquisa foi uma turma de 3º ano do ensino médio, né? Por isso que eu falei que eu estou um pouquinho nervoso, porque eu estou acostumado a dar aula para turmas pequenas, então essa turma tem 15 alunos e uma média de 19 anos, tá? E ela foi formada num período, num período pandêmico, justamente coincidindo, né, com a figura de Jair Bolsonaro dando ênfase bastante ao ensino militarizado ou a instituições, aumento da musculatura de instituições militares, né, de ensino principalmente, e muitos desses cursos ou escolas que atuam na preparação desses alunos para essas instituições cresceram ao longo do tempo. Isso é perceptível também aqui em Parnamirim. E como se deu essa relação entre negacionismo histórico e os alunos e alunas, né? Ao longo de discussões, né, sobre ditadura civil-militar, eu comecei a perceber algumas falas dos discentes, né, muito ligadas a apologias sobre o golpe de 64, né? E essas apologias estão bastante ligadas, quando a gente pesquisa, observa, estão bastante ligadas a mídias falseadoras da internet, né? Então, digamos que a percepção que os alunos estavam tendo em discussões, né, em conversas com eles sobre ditadura civil-militar, era muito parecida com aquelas mídias negacionistas que a gente sabe e conhece aí, principalmente no YouTube, né? Então, a gente tem aquela ideia de que o Brasil, com o golpe de 64, foi salvo, enfim, de uma futura ou pretensa ditadura comunista, né, de virar uma nova Cuba ou, por exemplo, uma ideia atual que eles têm de virar uma Venezuela. Então, a gente tem, digamos assim, uma ligação entre uma coisa e outra, né? E esse argumento é muito parecido, se você pesquisar, é muito parecido com o documentário, com a premissa do documentário 1964, Brasil entre Armas e Livros, da Brasil Paralelo. E esse mesmo pretexto é utilizado por diversas influências, né, como o Olavo de Carvalho, em falas de internet, Nando Moura e coisas nesse sentido, né? E, como consequência, eu comecei a observar e presumir que você, além da forte propaganda utilizada, né, por essas mídias, né, negacionistas, com, digamos, a muleta do algoritmo digital, o marketing digital, e além, né, das características sociopolíticas da cidade, essa coligação estava fazendo um certo mal, né, enfim, as relações, né, dos alunos com a história e principalmente com a ditadura civil-militar, né? E quando a gente se debruça, né, na percentagem de amostragem, né, percentual dos alunos, a gente observa que a Brasil Paralelo foi a segunda mais votada, ficando apenas atrás do canal Nostalgia, né? Isso me despertou um pouquinho de preocupação em ver, né, uma quantidade razoável, né, com relação à votação da Brasil Paralelo, né, dentro dessa pizza aí, né, de percentagem. A gente vai ver o canal Nostalgia em primeiro, o Brasil Paralelo em segundo, o Nando Moura em terceiro, Buenas Ideias
Desculpa, o Nando Moura em quarto e o Buenas Ideias em terceiro, tá? É interessante observar também que nessa quantificação as 4 primeiras posições não são formadas, né, por conteúdo de professores de história, tá? Você tem um Nostalgia, um Influência, a Brasil Paralelo. A gente vai se debruçar um pouquinho mais agora, né? Uma produtora. O Nando Moura também é um influencer, né? Que sempre quando fala sobre ditadura civil-militar utiliza, por exemplo, em seus vídeos como base o livro 1964, né? O Elo Perdido, que dá base argumentativa ao documentário 1964, Brasil entre Armas e Livros. Você tem o Buenas Ideias, que é formado pelo me fugiu o nome do jornalista, o Eduardo Bueno, né, que também é um jornalista, não é um professor. E você também tem a inclusão da Jovem Pan, a Jovem Pan é citada nisso aí, entendeu? Que também é uma instituição de telecomunicações, né, que também é muito voltada para essa ultradireita ou extrema-direita, né? E os outros canais já são professores de história, enfim, e são bons canais, né? Mas o que despertou a preocupação foi a votação maciça em torno da Brasil Paralelo e de alguns outros canais de extrema-direita, né? Ou ultraconservadores, né? Como queiram. E aqui a gente tenta trazer uma ideia, um debate um pouquinho diferente, né? A gente observa, por exemplo, em diversas obras dentro da academia, e ligando, né, a Brasil Paralelo ao termo revisionismo, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Eu, durante as minhas observações e leituras, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque é isso que a Brasil Paralelo quer. Inclusive, há argumentos, há escritos da Brasil Paralelo que indicam, por exemplo, que o termo revisionista, para eles, não é uma crítica, entendeu? E se a gente observar no passado, tomar como exemplo o passado, negacionistas como Faurisson e Irving, né, o David Irving, né, que tratou, né, assim, de maneira negacionista o Holocausto, e o Faurisson também, o Robert Faurisson, que tratou também o Holocausto de maneira negacionista, utilizavam o termo revisionistas, né, para se embrenhar dentro da discussão acadêmica, né? E a gente tem que observar também o seguinte, por exemplo, Hollenberg e Cordeiro, as professoras da UF, né, a Cordeiro, inclusive, participou de uma reportagem agora do Fantástico falando sobre a extrema-direita na Hungria, né, com o Viktor Orbán, né, elas afirmam que o revisionismo, na verdade, é uma prática, digamos, interessante dentro da construção histórica, dentro do estudo da história, tá? É uma prática por meio do qual temáticas e interpretações são constantemente revisitadas em função de arquivos, documentação, abordagem e distanciamento do tempo. Integra, assim, o processo de produção do conhecimento. Então, a gente vê, por exemplo, em muitas obras, os autores utilizando o revisionismo como se fosse algo pejorativo, mas a gente entende, né, que não é desse jeito, entendeu? Só que a Brasil Paralelo não é revisionista, não, ela não se inclui dentro dessa órbita, né, dentro desse critério que a Hollenberg e a professora Cordeiro utilizam, né? A Brasil Paralelo é negacionista, tá? Então, a gente tem, por exemplo, como modus operandi, um uso irrestrito, né, da Brasil Paralelo, um uso restrito de comentários de inúmeras personalidades, então você tem a opinião, né, de diversas personalidades, né, da extrema-direita ou da direita, sendo, digamos, tendo um certo paralelismo ali, né, ela tenta, no caso, traçar de uma maneira igual as opiniões à questão histórica, da decupagem de fontes históricas, o que é um erro, né? As opiniões têm um viés político-ideológico muito forte. Você tem uma irrisória consulta a historiadores nas obras deles, além do raso trabalho com fontes históricas, né? Então, isso já, digamos, não tem, né, uma ligação com aquilo que Hollenberg e Cordeiro afirmam. E a gente concorda também com a Carolina Silveira Bauer, né, que é uma pesquisadora, uma expert, né, nesse estudo sobre negacionismo, em que o revisionismo para ela e o termo desinformação, digamos, são termos neutralizadores, né, do impacto que é, né, uma realidade que está sendo negada. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com o termo revisionismo, né? E a gente tem que taxar a Brasil Paralelo, nesse caso, por essas características como negacionista. Através, né, dos meus estudos, a gente chegou a esse ponto, né?
essa questão. E como a gente tentou demover os alunos, né, de falas negacionistas ou tentar mitigar, né, essa questão dentro de sala de aula. A gente utilizou o letramento histórico digital e eu me amparei, né, muito no estudo, na obra do Danilo, por isso que eu agradeci no início da minha fala, né, porque ele foi muito importante, mesmo ele não sabendo, porque eu reli o trabalho dele, achei muito interessante, e também a professora Vanessa Espinosa ajudou muito nessa discussão aí, tá? A gente buscou, através do letramento histórico digital, alavancar o quê? Um processo ativo digital através de competências, né? Criar habilidades junto aos alunos e alunas, né? A gente tentou criar um procedimento de pesquisa histórica com eles, né? Para que eles tenham uma real noção de como funciona, né, a investigação histórica, não achar, por exemplo, que apenas uma opinião, a opinião de um sujeito, digamos, está equiparada a uma investigação histórica. Isso não acontece, isso não pode acontecer, né? Você tem também, a gente buscou uma competência narrativa, né, através da escrita e da fala, que eles pudessem ter, digamos, uma relação junto com as mídias digitais, né, menos passiva e mais ativa, né, com essas habilidades de escrita e fala, e também de escuta, né, através da sequência didática, que a gente vai falar daqui a pouco, e, claro, uma experiência menos nociva entre o histórico e o digital, como a gente observou dentro daquela pizza, né, com as percentagens, né, daquela tabela. E como que a gente, né, chegou, né, a um instrumento que pudesse, né, trazer, né, fomentar esse letramento histórico digital junto aos alunos, né? A gente trouxe uma sequência didática e uma cartilha digital. Em meus estudos, né, em minhas pesquisas, a gente observou que o Prof. História, né, quando são discutidas obras, né, com relação ao letramento histórico digital, a maior parte dessas propostas pedagógicas eram as sequências didáticas, né, justamente por trazer uma produção sequenciada, né, já que a gente gostaria de observar essas situações aqui ao longo das tarefas, né? E, além disso, a gente trouxe uma cartilha digital para que docentes, enfim, pessoas que quisessem se aprofundar mais no tema da minha pesquisa e também quisessem replicar alguma coisa dessa minha sequência didática, pudessem ter uma oportunidade de entender melhor o trabalho também. Por fim, eu trouxe como funcionou mais ou menos a sequência didática, tá? Primeiro, a gente trabalhou com uma aula de diagnóstico, né, trazendo conceitos, entendendo mais ou menos alguns preceitos sobre ditadura civil-militar junto aos alunos, né? Eles estão num estágio, no terceiro ano do ensino médio, onde vão fazer vestibulares, concursos, então a gente queria trazer um material potente para eles, né, que eles pudessem, né, formatar um material potente para essas provas. Então a gente fez uma escolha junto com eles, né, de um material digital, ficou entre um slide colaborativo no Google Slides, né, e também um mapa mental digital. A escolha do slide colaborativo foi digamos, aqui que deu certo para eles, então foi feita uma escolha sobre esse Google Slides, né, esse material compartilhado. A gente fez uma aula oficina sobre esse material, né, trazendo conceitos do Google Slides, né, a maioria ali tinha mais contato com o Microsoft PowerPoint, então a gente tentou, né, introduzir junto com eles, claro, né, trabalhando com eles a questão do Google Slide, né. Na sequência, a gente trouxe uma discussão em torno de uma obra do YouTube, porque naquela pizza lá, né, naquela tabela, a gente observou a maior parte, né, ou quase toda, né, as escolhas dos alunos envolvendo materiais no YouTube. Então, eu trouxe um clipe, né, de uma banda de heavy metal. Eu tentei trazer, através da curiosidade, os alunos também, né, para essa discussão, da banda Torture Squad, né, que fala sobre a ditadura civil-militar. É interessante também observar que esse clipe ele traz, ao longo da música, vários documentos, né, da época, áudios, imagens, né, e a partir desse ponto, alguns alunos, inclusive, descobriram situações que nem passavam na cabeça deles, né, em torno do tema. Na sequência, eu trouxe a análise do jornal digital, né, junto com eles, né, do que eu produzi, no caso, O Negacionista. É uma capa de jornal,
né, que traz 7 falas negacionistas sobre a ditadura civil-militar, e eles teriam que fazer esse cheque, né? Eles teriam que trabalhar nesse jogo de 7 erros, eles tinham que descobrir, ao longo dessa capa de jornal, onde estavam esses erros. Aí a gente trouxe essa capa, em virtude dessa capa remontar algumas outras capas de jornal, né, que defendiam o golpe de 64, né, como o Globo, o Dia, né, e a gente tentou fazer, né, esse joguinho com eles, jogo de 7 erros. A gente trouxe também uma divisão, né, em trios, logo no início do trabalho. Então, essa sequência didática, basicamente, eles estavam em trio, né, na sua totalidade, e a gente fez a criação de um grupo de WhatsApp onde a gente pudesse bater uma bola em torno de fontes históricas, né? Os alunos poderiam trazer fontes, e eu também poderia trazer fontes, né, ao longo desse trabalho, nessa sequência didática, claro, embasadas, né, é uma discussão, e isso ajudou bastante os alunos para a apresentação final, né, para a construção desse slide colaborativo. Por fim, a gente teve uma discussão em torno de reportagens digitais também. Claro que a maior parte desses alunos, eles querem se tornar militares, né? E a gente tentou trabalhar essa questão da ditadura civil-militar em torno também do legalismo, né? Daqueles militares que se opuseram, né, ao golpe. E não foram poucos, foram muitos. Então, assim, a gente tentou discutir, através de uma reportagem, uma fala do Jair Bolsonaro, né, tentando enaltecer o golpe, mas, ao mesmo tempo, na discussão, a gente trouxe uma reportagem da BBC Brasil, onde os alunos puderam conhecer a história de alguns dos mais de 6 mil militares que foram reprimidos pela linha dura da ditadura militar. Então, a gente tentou trazer uma ótica diferente daquilo que acabou virando um senso comum com 8 de janeiro de 2023, toda aquela situação que a gente sabe que ocorreu, né? A gente tentou trazer uma ideia em torno do legalismo, em torno da constitucionalidade, né, das Forças Armadas. Como resultados, a gente teve o impacto nos alunos pela curiosidade, o letramento digital e conhecimentos prévios em torno da investigação histórica, um trabalho em equipe, ideias colaborativas e compartilhadas, e o afastamento de uma órbita de discursos negacionistas durante as 4 semanas de aplicação, atestados pelos próprios alunos, né, em uma atividade autoavaliativa. E é isso aí. Agradeço a atenção de todos aí e estou aqui para tirar qualquer dúvida. Muito obrigada. Eu vou pedir para você colocar aí isso, e a gente chamar o Danilo também. Duas falas altamente qualificadas, muitas ideias, muitas possibilidades da gente refletir, né, a partir das falas dos 2 colegas. E como é importante a gente ter esse espaço também de reflexão. Vamos, então, aproveitar que a gente ainda tem alguns minutos, que a gente tá rolando uma pequena fila aqui, meninos, de perguntas, né? Tem aqui, eu não sei se a Maju está tendo domínio aí das mãozinhas levantadas, mas agora a gente já resolve. Matheus, a gente não vai poder te dar a dica de qual é a resposta da lista de frequência, porque se a gente te der essa dica, a gente está dizendo o que todo mundo vai marcar, entendeu? Não vai rolar. Tem uma pegadinha aí, uma delas. Eu acho que a Jéssica, cadê a Jéssica, que estava desde que Danilo acabou de falar que Jéssica quer falar? Agora eu quero ouvir a Jéssica. A gente vai botar de novo, Vanessa. Eu queria saber se Jéssica Maiara ainda quer falar com a gente. E depois, eu não sei quem está na fila, mas eu acho que foi a
Vanessa, você quer fazer pergunta ou você estava levantando a mão? Jéssica também não? Pronto. Então, a Vanessa e depois a Aparecida. Eu primeiro gostaria de tirar uma dúvida se nós só podemos fazer pergunta ou se a gente pode fazer alguma consideração na fala. Pode? Beleza, então boa tarde. Aliás, já é boa noite, não é mesmo? Eu só vi agora porque o papo foi muito bacana, que a gente acabou se distraindo por aqui, né? Mas eu gostaria de pontuar principalmente algumas reflexões que me vieram a partir das falas do Danilo, principalmente. O Gabriel também trouxe muita coisa bacana, mas eu queria pontuar algumas questões que me vieram na fala do Danilo. Essa falta de empatia que resulta nessa produção de sujeitos apáticos, ela se inicia a partir de uma noção individualizante que vai excluir a multiplicidade e a alteridade do outro. Porque eu busco apenas me reconhecer nas coisas e nas pessoas, aquilo que é igual a mim. O que for diferente de mim, o que for divergente de mim, vai estar ali no campo aquém daquilo que me cabe. E isso me recordou muito um filósofo sul-coreano, que é o Byung-Chul Han, que ele fala sobre esse processo de erosão do outro e de como isso resulta em uma sociedade adoecida, que só pode vir a ser curada a partir de um processo, a partir do momento que se abraça o eros, se abraça a paixão, a alteridade, a diferença. E para entrar também em algumas referências da filosofia e da história, porque tem 2 textos de um filósofo da teoria crítica, que é muito estudado na história também, que é o Walter Benjamin. No livro A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica, ele traça um processo de investigação para elucidar o momento da perda da aura, que ele vai caracterizar como aquilo de unicidade e de valor na arte. Mas por que eu falo isso? Porque ele vai traçar também a evolução da imprensa nesse texto. Produções diárias e massivas de jornais, que torna a ideia de ontem obsoleta a ideia que acontece hoje. E isso reflete na apatia diante do que acontece. Todos os dias na televisão, os noticiários, a gente recebe aí várias notícias horríveis, assassinatos, sequestros, diversos absurdos, e isso vem tão massivamente que muitas vezes a gente não se afeta com isso. E o segundo texto é Tese sobre o Conceito de História. Eu acho que muita gente conhece esse texto, onde ele vai trazer ali a ideia de que o passado ele também se manifesta no presente. Uma das citações que eu acho muito interessante é que a história é o objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, mas um tempo saturado de agoras. Então, como fazer esse presente se materializar no nosso ensino? Como proporcionar esse afeto? Eu acho que são questionamentos que a gente que está se formando professores e professoras, a gente deve se fazer. E para finalizar, que eu acho que eu me prolonguei um pouquinho, eu até tentei falar rápido para não ocupar o espaço de fala dos demais, mas eu gostaria de agradecer muito pelas falas de vocês e pelo o projeto que proporcionou esse evento. Muito obrigada. Excelente. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, a gente ouve a Aparecida e aí vocês podem comentar alguma coisa. Vamos lá, Aparecida, é contigo. Boa noite, pessoal. Bem, a fala de Vanessa, a Vanessa com W, coincidiu muito com um ponto que eu queria falar, que é sobre a normalização da violência e como que essa rotatividade da internet transforma os indivíduos em seres apáticos, assim, seres assim acostumados a um ambiente violento, porque um tempo atrás, eu acho que no mês de fevereiro, assim, o que estava em alta era sobre a questão do Marajó. Passou uma semana, ninguém mais fala sobre isso. Agora, a onda da vez é falar de uma menina que, infelizmente, está com câncer terminal e agora todo mundo está falando dessa menina. Aí eu
eu sinto muito essa questão na internet, o quanto que as coisas, ao mesmo tempo que já em questão de dias, questão de horas, podem atingir, todo mundo pode falar daquele assunto, mas a mesma velocidade que ganha proporção é a mesma velocidade que decai. Parece que aquele assunto, aquela problemática, parece que nunca tenha ocorrido. E a outra questão também, mais sobre o assunto central, de assuntos, como tratar assuntos sensíveis, como a ditadura, etc., eu vejo muito que os vídeos curtos, shorts, TikToks, infelizmente foram uma grande arma para a extrema-direita se proliferar, porque eles transformam algo tão complexo como o assunto da ditadura em algo simples, onde a grande massa vê isso e, por a grande massa entender, diz, isso é verdade. Então, como é que a gente pode pegar essa complexidade e transformar em algo simples que caiba em um vídeo de 2 minutos, em 1 minuto? É claro que toda a complexidade não tem como a gente resumir uma pós-graduação, toda uma gama de pesquisa em 1 minuto, mas algo para parar de disseminar tanta fake news. Assim, esses são os meus 2 pontos. Vamos ouvir o Matheus, que aí a gente... Opa, Vai, vocês me Matheus. escutam? Matheus, você está duplicado, homem? Eu tô duplicado. Eu tô duplicado? Não sei. Não sei, porque eu estou vendo sua mão levantada aqui e você apareceu em outro canto, chega a me assustei. Não, sim, eu tô pelo computador e pelo celular, porque o meu computador tá com problema no microfone, então eu não tenho como fazer vocês me escutarem pelo microfone. Tranquilo, vai lá que é tua. Bom, primeiramente, eu quero pedir desculpas aí pelos comentários, enfim, da questão ali do verdadeiro ou falso. Enfim, eu consegui marcar certo. Parecia que eu não estava prestando atenção, e na verdade eu estava, né? Enfim. Bom, primeiro eu quero falar do prazer de escutar o Danilo, o prazer de escutar o Gabriel, o prazer de lhe ver, professora Vanessa, embora eu não tenha trabalhado com você na graduação, no mestrado, enfim. Acho que você estava fora da universidade no período, né? É um prazer conhecer o Laboratório de Humanas do SERES e dizer, inclusive, que eu quero me aproximar desse laboratório. Quer dizer, eu saí do mestrado, da graduação, e comecei a dar aula, e a gente realmente... Eu sei que isso é uma discussão um pouco estereotipada, mas sim, existe uma distância entre o conhecimento universitário que a gente discute na universidade, em história, e muitas vezes o chão da sala de aula, né? Eu dou aula, e aí nesse sentido eu me identifiquei muito com o Gabriel, né? Gabriel Ramos, se eu não me engano, embora está escrito áudio, Gabriel Ramos, o nome do meu irmão, inclusive. Eu dou aula numa escola na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para filhos da elite carioca. Certo? Filhos de milicianos, de donos de milícias, jogadores de futebol, militares de alta patente. Inclusive, uma das escolas que eu dou aula fica dentro do Clube da Aeronáutica. Então, é uma escola... Embora a escola não seja uma escola de viés conservador, a gente acaba se deparando muito em sala de aula, na verdade, todos os dias, com uma turma exata que eu estou pegando agora, com negacionismo histórico, né? E muitas vezes os alunos nos jogam questões de maneira muito desonesta. Quer dizer, você está dando uma aula ali sobre a independência da Índia, falando coisas complexas, e aí vem um aluno de maneira simples e fugaz e fala: professor, mas Gandhi matou não sei quantas pessoas, né? Quer dizer, como é que você vai ali, diante da complexidade do que você está falando e etc., se ater a uma questão dessa, parar a sua aula dessa maneira, enfim, talvez dar voz
a coisas que talvez não é que não valham a pena ser escutadas, mas que podem atrapalhar a dinâmica de uma sala de aula, não é? O Gabriel também comenta sobre o Brasil Paralelo. Eu li uma pesquisa ontem falando que o Brasil Paralelo foi o maior comprador de propagandas e anúncios no YouTube e nas redes sociais do Brasil, inclusive ganhando do próprio governo brasileiro. Não é? Então, existe aí uma elite que financia. Enfim, eu estou comentando algumas coisas, mas falando um pouco sobre mim, mas, na verdade, eu acho que é sobre nós, nesse sentido, dessa coisa de chegar em sala de aula e se deparar com essas questões, que são questões muito complexas, na verdade, porque podem envolver até a própria manutenção do seu emprego, certo? Se você trata alguma situação dentro de sala de aula de uma maneira... quer dizer, quantas aulas a gente dá, quantos alunos a gente fala, às vezes a gente pode cometer um deslize nesse sentido, não é? De falar que o aluno está falando uma bobagem, enfim. Então é isso, eu queria encerrar minha fala aqui, estou falando um pouquinho disperso, mas são questões importantes e eu vejo cada vez mais essa necessidade da gente se aprofundar, sim, nessas discussões, da gente conseguir dar aula para... Quer dizer, a gente fala muito hoje que os alunos têm ansiedade, que eles não conseguem ler textos longos, que eles não conseguem escutar um professor por mais de 20 minutos, sabe? Mas a gente trata isso em termos de ansiedade, mas, na verdade, talvez a gente esteja vendo nascer de uma nova sociedade, de uma nova cognição no cérebro, que seja um novo normal, sabe? A gente fala de burnout e ansiedade, mas, para além disso, talvez os alunos estejam mudando mesmo na sua cognição, na sua... Enfim, e como montar uma aula para esse aluno, né? Como pensar uma aula para esse aluno. E aí, nesse sentido, eu queria me aproximar também do grupo de pesquisa, porque eu tenho lido várias coisas pedagógicas americanizadas, sabe? Tipo sala de aula invertida, PBL, TBL, e tenho feito essas práticas, mas eu queria mas eu sinto que isso é muito americanizado. Enfim, queria me aproximar dessas questões com relação ao grupo. É isso. Muito bom, Matheus. Agora, sim, você está falando, Vanessa também falou, minha xará, quase xará, né? Não escreve igual, mas fala igual. Vocês vão gostar bastante das discussões do grupo das próximas leituras, que elas são quinzenais. A gente vai estar discutindo o livrinho do filósofo coreano também, o Infocracia. Acho que vai dar um pouco desse aprofundamento sobre esse domínio do info, né, que é um pouco a angústia de Aparecida, que eu acho que ela também vai curtir bastante, está refletindo sobre isso, essa predominância desse volume de informações sem uma curadoria, né, que o espaço escolar pode ser esse lugar de orientação. E o que o Tiago escreveu aqui no chat, né? Pode ser o letramento histórico e digital que a gente oferece no espaço escolar, você que deve poder usar bastante com os riquinhos, né? Eu brinco dessa forma, mas é uma condição sociomaterial diferenciada, assim como o Danilo também tem as duas realidades nele próprio, né? Ali na Paraíba. Então, vai ser legal. E a outra, que tem a ver muito, quando você estava falando, eu falei, meu Deus, quando ele pegar esse livro, chama-se, uma das nossas próximas leituras do semestre, está lá, todo o que a gente vai ler, todo o semestre, na outra quinzena vai ser de um francês, muito, muito interessante a obra dele, que chama A Fábrica de Cretinos Digitais, né? Como é que foi possível que o QI da geração seguinte tenha ficado menor do que a dos seus pais? Então, é muito interessante a discussão do Desmouget.
chama Michel Desmouget, algo assim, não sei falar francês. Mas fica o convite para vocês aprofundarem as reflexões, né? Não tem nenhum problema, assim, a gente é um grupo aberto, a gente não vai cadastrar vocês como pesquisadoras e pesquisadores ainda, mas vir para a gente ter esse grupo de leitura e vocês irem se aprimorando nisso, é aberto, e as nossas reuniões são virtuais, a gente tem pessoas de vários lugares, e aí vocês podem vir, é só, acho que a Maju colocou aqui no chat, tá bom? A gente está se aproximando do final, passou super rápido, o que é um ótimo sinal, a gente participar de um evento rápido, mas que dá para dar uma mexida na cabeça da gente. Queria saber se o Danilo e o Gabriel, diante dessas agruras que foram colocadas aqui, querem fazer alguma ponderação também para a gente encerrar. Não, eu somente iria agradecer mesmo, Vanessa, pela oportunidade. É sempre bom dialogar, assim, fiquei muito feliz também com o grupo, né, que inicia aí o laboratório, e dizer que as ferramentas, as plataformas, elas não vão fazer uma grande mudança. A grande mudança vem dos objetivos que a gente tem enquanto professores, enquanto sociedade, e me parece que a gente tem uma crise mesmo civilizacional, de valores, de uma série de coisas. Isso, como é que a gente lida com isso no ensino de história? Essa tem sido uma das minhas maiores preocupações agora, de entender esses alunos que dormem na sala, esses alunos que são apáticos, esses alunos que não reagem diante, por exemplo, de uma narrativa de sofrimento, que a gente lida com ela na história, porque a história de algum modo, né, a gente sempre enfrentou isso, essa ideia dessa narrativa digamos, de muitas guerras, de muito sangue, disso tudo, isso aparece na história. E isso eu tenho percebido nos últimos, 5 anos que eu dou aula, o quanto os alunos, eles sentem prazer, né, eles gozam, de algum modo, com esse tipo de narrativa que fala de morte e tal. Quem assistiu Zona de Interesse, sobre a questão, assim, não tem violência, mas é um soco no estômago, entende? Mas para os alunos, eu faço a opção de não trabalhar com filmes de guerra, de cenas assim, não trabalho, é uma opção minha. Os alunos ficam cobrando, porque eles gozam, eles sentem prazer em ver esse sofrimento. E a gente precisa discutir isso no ensino de história, né? Que sociedade é essa que sente prazer em ver a violência e naturalizou? Como uma colega falou, né? Diariamente nós vemos nos jornais cenas de violência e parece que foram naturalizadas. Elas não chegam, inclusive, muitas vezes, nas salas de aulas. Então, acho que o letramento histórico digital permite isso, a gente levar essas fontes, né, e problematizar, criar uma investigação histórica para que os estudantes possam aí manifestar os seus aprendizados, narrando aí de algum modo, de forma sensível, humana, com valores. Isso é uma defesa. Da minha parte, eu queria agradecer aí a oportunidade, né, de poder apresentar um pouco do meu trabalho para, né, agora 68 pessoas, né, uma parada muito legal, uma situação muito bacana, né? Agradecer também a presença principalmente aí do Danilo, né, que eu não conhecia ele, mas foi um cara importante aí nessa caminhada, né? Reitero novamente o agradecimento e agradecer também as falas aí da Vanessa, da Maria e principalmente do Matheus aí, que acho que é meu conterrâneo, né, lá no Rio, e é isso aí, essas falas aí dão um gás a mais para a gente seguir firme e forte aí. Obrigado. Pois então, dado a avançar da hora, vou encerrar aqui o nosso encontro. Fiquem tranquilos e tranquilos, respondam a pergunta que não quer calar aí, que o Matheus estava na pegadinha, sendo seduzido, e a gente se vê, se vocês quiserem, claro, né, nos próximos encontros. Sigam a gente, @ehumanas, o nosso @, e a gente se vê, então, no próximo encontro, provavelmente sobre infocracia, tá bom? Obrigada, meninos, adorei revê-los. Tchau!